Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Altereto como pesquisador da Fundação SCP e hoje nós vamos falar sobre o SCP-4000, também conhecido como a Floresta dos Nomes. O que há em um nome? Folclore antigo e contos de fada muitas vezes falam da importância dos nomes, que eles podem convocar ou banir. Quer você acredite nessa superstição ou não, seria imprudente ignorar o poder de um nome. O poder que ele pode ter, especialmente se você se atrever a aventurar-se no SCP-4000. Mas por que? Use seu próprio nome muitas vezes. É uma floresta extradimensional e você pode descobrir que o que sai dela não vai ser você. Pelo menos uma vez por ano, a Fundação lidera uma expedição no SCP-4000 para explorar essa dimensão de classe Keter. Mas se você for a esse bosque hoje, é melhor seguir muito bem as regras. Lembre-se que a Fundação implementou essas diretrizes rígidas para sua própria segurança e é de seu interesse segui-las. Em primeiro lugar, ao fazer referência a qualquer coisa dentro do SCP-4000, seja uma pessoa, lugar ou coisa, você não pode sob nenhuma circunstância usar nomes ou títulos. A comunicação é fundamental ao explorar o SCP-4000 e o uso de descrições específicas impedirá qualquer efeito adverso em sua jornada. Por exemplo, você pode querer se referir à localização do SCP-4000 como uma floresta, mas você precisa falar com muito cuidado com uma descrição adequada para o local. Claro, há uma razão pela qual a Fundação não fornece um cartão prático de descritores alternativos para qualquer pessoal que participe da missão anual no SCP-4000. Nada encontrado lá pode ser referido com qualquer nome consistente. Então, talvez seja aconselhável examinar um dicionário de sinônimos e expandir seu vocabulário antes de visitar esta floresta, pois você precisará encontrar muitas maneiras diferentes de se referir a pessoas e criaturas ao seu redor. Mas não se preocupe, a Fundação poderá treiná-lo para se referir com uma comunicação escrita e verbal adequada dentro da floresta. Na mesma linha, a segunda regra afirma que nenhum membro do pessoal deve falar o seu próprio nome quando estiver no SCP-4000. Naturalmente, você e sua equipe de expedição não estarão sozinhos dentro da floresta em que se encontram. Os habitantes do SCP-4000 são criaturas em constante mutação. Alguns parecem ser confiáveis, enquanto outros são extremamente hostis. É para sua própria segurança que os membros do pessoal que nenhum outro nome ou título deve ser utilizado para se referir uns aos outros durante a conversa. Isso é conhecido por fazer com que o pessoal retorne do SCP-4000 com experiências de alucinações vívidas. Em alguns casos, levou a aparições de criaturas encontradas dentro dessa anomalia em nosso mundo. Em terceiro lugar, ao interagir com umas formas de vida que residem no SCP-4000, os funcionários são aconselhados a aceitar qualquer presente que lhes sejam oferecidos, mas são avisados para, sob nenhuma circunstância, nunca devem consumir alguma coisa que lhes seja dada quando estiverem dentro da floresta. Finalmente, acima de tudo, não divulgue nenhum nome, apelido, codinome, pseudônimo ou qualquer outra designação pessoal ao interagir com qualquer entidade nativa que desconsidere qualquer designador que um habitante tente atribuir a você. Qualquer apelido, o pessoal deve, no entanto, permanecer cortês na presença de qualquer criatura e tratar as entidades com respeito e formalidade. O acesso ao SCP-4000 só pode ser alcançado executando o protocolo 4000 Holloway, um ritual que requer uma chama constante em uma narina interna alimentada apenas por gravetos orgânicos. O pessoal é obrigado a combinar os ossos em pó de um leão macho com um macho de raposa vermelha, ou uma baleia de barbatana e lançá-los no fogo com uma posse pessoal de valor sentimental forte para o membro da equipe que executa o procedimento. Em seguida, o pessoal deve adicionar 3 pernas de um pássaro como um corvo e responder contrafases corretas assim que o fogo começar a emitir uma voz. Se essas condições forem atendidas e as respostas forem corretas, a Fundação terá acesso ao ponto de entrada do SCP-4000. Se algum erro for cometido durante a execução do procedimento 4000 Holloway, sob nenhuma circunstância esse ritual deve ser repetido. A equipe deve pedir desculpas por qualquer ação incorreta e em seguida abster-se de procedimentos iguais no futuro. Se o procedimento for concluído com sucesso, o pessoal da Fundação chegará ao ponto de acesso ao SCP-4000, emergindo na boca de um antigo poço no centro da floresta. As equipes de exploração enviadas para o SCP-4000 são avisadas de que essa dimensão não adere às leis do espaço físico com as quais o pessoal está acostumado. Existe uma rota única e segura que deve ser usada para atravessar a floresta. E o caminho na Terra que conduz pelo circuito e começa e termina no ponto de entrada naquele poço artesiano. Tentativas anteriores de mapear a paisagem do SCP-4000 confirmaram que a única maneira de sair com segurança dessa dimensão é seguir toda a extensão deste caminho em uma direção, até retornar ao poço. Você foi avisado que qualquer tentativa de voltar na direção de onde veio resultará no perda de contato com o restante da equipe de expedição. Como mencionado, o SCP-4000 é o lar de várias entidades, muitas vezes notadas por estarem passando por mudanças contínuas e dramáticas nas suas formas. Essas mutações fisiológicas parecem ocorrer sempre que essas criaturas não estão sendo observadas.
Quando questionados sobre a natureza exata dessa mudança, os habitantes da floresta afirmam não ter controle sobre ela e expressam angústia e insatisfação quando tais mudanças ocorrem. Diretrizes foram postas em prática pela Fundação em relação às interações com criaturas encontradas na floresta e deve-se seguir as regras para o uso de nomes e títulos consistentes, que continua sendo evitado. As criaturas nativas parecem semi-humanoides e são relatadas como altamente temperamentais. Caso algum membro da equipe ofenda algum desses nativos, eles podem ser submetidos a qualquer coisa, desde agressão verbal a atos de extrema violência física. Se algum funcionário da Fundação ainda questionar por que existem tantas regras ao visitar a anomalia, então eles não precisam procurar mais do que as descobertas e o destino do pobre Dr. Eugene Jaspers, que durante uma expedição inicial ao SCP-4000 em 2005 encontrou uma entidade cuja cabeça parecia de um coelho. Enquanto a dupla compartilhava uma conversa educada, a criatura parecida com o coelho fez uma pergunta sobre o nome do Dr. Jaspers, perguntando: "Como é o seu nome?" Mantendo as regras, Dr. Jaspers não divulgou nenhum nome ou outra forma de título para a criatura neste momento. No entanto, Jaspers permaneceu cortês e educado durante esta interação. O coelho respondeu com o seguinte: "Você é simples. Eu estou apenas perguntando o seu nome. Meu nome tem cheirado de framboesas ultimamente, eu acho. Ou talvez de dragõezinhos. É tão difícil dizer hoje em dia." Em sua resposta, Dr. Jaspers fez referência ao próprio nome como tendo um gosto bastante azedo ultimamente, antes de concluir a conversa com a entidade coelho. Ao retornar à floresta SCP 3 anos depois, Dr. Jaspers encontrou a mesma criatura. Mais uma vez começou a conversar com ela. Depois de discutir brevemente o seu encontro anterior, Dr. Jaspers conseguiu direcionar a conversa para algo que o coelho havia mencionado antes sobre achar difícil descrever seu próprio nome. Quando solicitado a esclarecer esse ponto, o coelho respondeu: "Só posso supor que é por causa de quanto tempo estamos separados, eu e meu nome. É isso. Era um bom nome, um nome orgulhoso, tenho quase certeza. A essa altura, porém, provavelmente está deteriorado da sua antiga grandeza, se é que ainda existe." Após essa menção de sua relação com o próprio nome, deve-se notar que o coelho referia ao doutor como amigo escolar. O terceiro e último encontro do Dr. Jaspers e essa entidade ocorreu em 2013, depois que o médico foi enviado novamente para a floresta com instruções para realizar uma entrevista mais completa com o sujeito. Foi durante a terceira conversa que o Homem-Coelho revelou detalhes de uma guerra muito esquecida entre os seres humanos e os moradores desta floresta. Aparentemente, essas criaturas, os Fai, não se originam da floresta em que habitam atualmente. De acordo com as alegações do Homem-Coelho, eles nasceram em nosso mundo. Por mais que me entristeça dizer isso, fomos traídos, explicou o coelho. Nós lutamos lado a lado, você sabe, naquela guerra contra a fábrica. Não tínhamos feito nada além de ajudá-los e o que eles fizeram? Eles nos destruíram, tiraram muito de nossas vidas e todos os nossos nomes. Alguns de nós fugiram para cá quando a guerra estava apenas começando, mas não muitos, não muitos. Ainda assim, porém, eu não os odeio. Tem sido assumido por alguns que a Fundação estava diretamente envolvida em qualquer coisa que possa ter exterminado os Fai e feito com que eles tivessem que recuar para a floresta. Uma suposição adicional foi feita de que qualquer arma utilizada nessas criaturas foi diretamente responsável por seu estado de constante mudança, tornando-os perdidos em seu próprio nome. Seja qual for o caso, foi durante a conversa com o Dr. Jaspers que o coelho voltou a se referir ao doutor como um colega estudioso, e a fim de obter mais informações sobre ele. No entanto, ao fazê-lo, o médico inadvertidamente aceitou o título que a entidade nativa lhe deu. Ao responder erroneamente ao nome colega estudioso, o médico quebrou as regras de interação com essas criaturas, um erro fácil, mas muito caro. O médico mais tarde deixaria o SCP-4000 percorrendo o caminho seguro de volta ao poço. Dr. Jaspers desapareceu logo após sua saída do SCP-4000, mas seu paradeiro é atualmente desconhecido. A Fundação fez várias tentativas para investigar seu desaparecimento prematuro, mas até hoje ele continua desaparecido e a pele deixada no exterior do equipamento de expedição não exibia propriedades humanas. O único objetivo que parece que essas criaturas residem no SCP-4000 tem é o roubo de nomes. No entanto, isso naturalmente se estende muito além da definição do roubo de identidades. Por um erro infeliz, Dr. Jaspers permitiu que a natureza amigável do comportamento da entidade coelho levasse a aceitar o nome de colega acadêmico. Ao dar um nome ao Dr. Jaspers, o coelho estava livre para roubar sua própria identidade. Embora não esteja tão claro como essa transferência é alcançada pelas criaturas, é devido a este risco que a Fundação emprega regras tão rígidas para qualquer equipe de pesquisa encarregada de viajar pela floresta. Por isso, lembre-se, nomes têm muito poder em lugares como no SCP-4000, uma dimensão de bolso onde os sobreviventes de uma guerra antiga agora vivem em constante mudança, esquecidos, sem saber suas identidades. Em qualquer lado do poço que você se encontre, seu nome é o que liga você ao que você é. Mas se seu nome se torna uma pessoa, será que poderia torná-lo um deles? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Mete o dedinho no like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!